Bom dia. Privilégio receber cada um de vocês aqui na nossa igreja. Aqueles que nos visitam pela primeira vez, sejam bem-vindos. Privilégio contar com vocês. Aqueles que a gente não via há um tempo, sejam bem-vindos também. Muito bom poder encontrar irmãos queridos. E se você faz parte da nossa igreja, seja bem-vindo também. Todo domingo é um domingo especial, um dia especial. Então também é uma alegria encontrar vocês, assim como é encontrar os visitantes. Se você nos assiste na internet ou nos ouve, também a nossa igreja está aberta para você. Seria um privilégio receber você aqui também. Então no próximo domingo, se você puder, esteja aqui com a gente. Porque nada melhor do que estar em comunidade, poder cantar junto, poder celebrar junto, poder dar risada junto, poder, de forma comunitária, louvar o que Deus fez em nossas vidas. Como vocês sabem, nós temos estudado o livro de Eclesiastes. Ao longo desses vários meses, até o mês de julho, estaremos aqui falando sobre Eclesiastes. E se esse livro não se tornou o seu livro favorito, você leu errado. Se esse livro ainda não mexeu com você, você está lendo ele errado. Realmente um livro com muitos ensinamentos, ora um pouco dark, ora um pouco esperançoso, animador, mas com certeza é um livro que fala muito sobre o dia a dia, sobre como viver essa vida de maneira sábia. E o capítulo 10 em si, nós vimos em vários momentos, em várias pregações, a comparação do tolo com o sábio. O que o tolo faz, o que o sábio faz, e o que o sábio deixa de fazer, que o tolo faz muitas vezes. Hoje encerraremos o capítulo 10, no versículo 16 até o versículo 20. Então, eu queria te convidar a você abrir sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia, Eclesiastes 10, versículos 16 em diante. Todos abriram? Vamos ler. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo, para refazerem as forças e não para bebedice. Pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. O festim faz-se para o rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro atende a tudo. Nem no pensamento amaldiçoso o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto, o rico. Porque as aves dos céus poderão levar a tua voz, e o que tem asas daria notícias das tuas palavras. Impressionante como a gente vive o trabalho. A gente se define pela profissão que a gente segue. Oi, meu nome é Daniel, eu sou filmmaker. Oi, meu nome é Nina, eu sou nutricionista. Oi, eu sou Camila, sou designer. A gente se define pela nossa profissão, o que a gente faz. E a gente investe grande parte do nosso dia e da nossa vida trabalhando. A gente vive uma relação intensa com o trabalho. A gente gasta, no mínimo, 40 horas semanal de trabalho. Isso se não contar as horas extras, se não contar os pensamentos diante do trabalho, se não contar quando você sonha com o seu trabalho, mesmo no seu tempo de férias. A gente vive uma relação muito profunda com o trabalho. Se a gente somar todos os dias, em um ano, de horas trabalhadas, daria mais ou menos 80 dias. 80 dias seguidos, você trabalhando, em um ano. Em 30 anos de trabalho, que é uma média considerável, trabalharemos 2.400 dias. Ou seja, são 7 anos da nossa vida trabalhando. Sem contar os anos de escola, faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado. Sem contar os cursos que nós temos que fazer para conseguir prosperar no nosso trabalho. Nós investimos dinheiro, nós investimos tempo com isso. E é uma relação muito próxima, uma relação que define quem nós somos em muitos momentos. Antes da pandemia, se você trabalhava no seu escritório, talvez você via mais os seus colegas de trabalho do que a sua família. Você convivia mais com eles do que com o seu próprio marido ou sua própria esposa. Quando a pandemia veio, e com a pandemia, a gente trocou o tempo que a gente passava no trânsito, deslocando, no transporte público, por mais trabalho. Não é que a gente aliviou a nossa carga de trabalho, pelo contrário, a gente só trabalhou ainda mais. Os cafezinhos comuns de corredor viraram reuniões. O que poderiam ser apenas um simples e-mail, virou uma reunião onde você está ali no Zoom, clicar, entrar na reunião e participar. E sem contar o quanto a gente pensa sobre o trabalho.
Imagina que você acordou hoje, ou vai dormir hoje, amanhã tem que fazer isso, essa semana tem essas obrigações. O tempo todo nós pensamos sobre o trabalho. Se você serve em algum ministério, e eu recomendo muito servir em algum ministério aqui na nossa igreja, tem vários espaços para você poder servir, ainda tem que chegar aqui no domingo e servir, acordar cedo, montar, desmontar, ensinar para as crianças, cantar. Nós trabalhamos dia, semana, sábados, domingo. Falamos muito sobre trabalho, vivemos muito trabalho. E graças a Deus hoje nós temos pensadores cristãos, teólogos, que têm falado como a gente pode ver essa relação de forma bíblica, de forma saudável. Hoje tem muito material produzido sobre trabalho. Ainda é pouco, comparado com o tanto que a gente trabalha. Mas tem muita coisa legal sendo falada e discutida sobre o trabalho. Porque se é uma área que demanda muito da gente, com certeza é uma área que nós precisamos pensar biblicamente. Pensar de forma cristã. E Eclesiastes, apesar de não ter sido tão novo, escrito há muitos anos atrás, ele fala sobre o trabalho. Ele já falou algumas vezes, até no capítulo 10, mas hoje ele dá um foco especial para isso, de como nós devemos trabalhar, o que nós devemos fazer antes de trabalhar, durante o nosso trabalho e depois do nosso trabalho. E é sobre isso que nós falaremos nas próximas 4 horas aqui, sobre a nossa relação com o trabalho. Repara o versículo 16. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Primeiro princípio que Eclesiastes nos ensina é: não se divirta antes de começar seu trabalho. Se divertir é muito bom, curtir é muito bom, mas tem o seu momento. Eu queria apresentar a história de um rei da Suécia, Carlos XII. Ele se tornou rei quando ele era adolescente, tinha apenas 16 anos quando ele assumiu o seu reinado. No dia da sua coroação, ele já fez 2 atitudes muito maduras. A primeira foi se autocoroar. Ele quebrou uma tradição, quebrou um princípio. E não, eu vou me coroar aqui. Não vão ser os servos, não ser ninguém aqui, eu vou me coroar. Já quebrou uma tradição já no seu primeiro dia, ou nem era o seu primeiro dia de trabalho. Não somente essa, como ele evitou o juramento de fidelidade mútua entre o rei e seus vassalos. Não, isso não é para mim. Não preciso cumprir nada em relação aos meus vassalos. Só eles em respeito de mim. Esse foi o primeiro dia do seu trabalho. Foi o primeiro dia da sua coroação. Já começou de forma muito sábia. Mas não foi só isso que ele aprontou. Ele, no seu auge da sua maturidade, de 16 anos, ele tinha muitos amigos, como os adolescentes jovens têm seus amigos. E eles viviam festejando. Eles andavam de cavalo na casa da sua própria avó. Eles brincavam de arma, mas só que arma de verdade na rua. Eles derrubavam com seus cavalos as pessoas que andavam ali pelas cidades. Ele festejava antes de trabalhar. Ele celebrava antes de fazer aquilo que ele deveria fazer. Ele curtia no seu auge de 16 anos, ao invés de assumir o trono de forma responsável. E naquela região, na Suécia, existiam igrejas. E os pregadores, indignados com aquela situação, porque era visível, porque isso era aparente para eles, decidiram, num domingo como esse, todas as igrejas, todos os pregadores, pregarem exatamente nesse versículo, como forma de protesto, como forma de crítica a esse rei que se divertia antes de fazer o seu trabalho. Então, esse adolescente, esse rei, nos mostra como é perigoso se divertir, como é perigoso curtir a vida antes de realizar o seu trabalho. O livro de Eclesiastes vai falar diversas vezes sobre curtir a vida, sobre celebrar, sobre ter boas refeições, encontrar seus amigos, viver a vida, aproveitar a vida. Isso é muito valioso. Ter momentos de festejo, de festa, de comemoração, de celebração. Tudo isso é muito bom e agrada a Deus. Contudo, o que ele quer ensinar aqui para a gente é que o trabalho vem antes. O trabalho, ele vem antes de celebrar. Ou aquilo que nossas mães um dia ensinaram para a gente. Primeiro a obrigação, depois a diversão. Primeiro o dever, depois o prazer. A gente aprendeu isso desde criança, em como lidar com isso. E aqui, o pregador, aqui o autor nos ensina. Tem seu espaço na diversão, na celebração.
mas o trabalho é a prioridade. Sim, tem prioridade, tem momentos de festejar e celebrar, mas o seu serviço na igreja é prioridade. O seu trabalho é prioridade. O seu ministério é prioridade. A gente gosta de inverter as coisas. Mas se a gente colocar a diversão no lugar certo, o trabalho vai ser potencializado e até a diversão vai ser melhor. Então não se divirta antes de começar seu trabalho. Não gaste horas de manhã, que deveria ser de trabalho, fazendo coisas que não são do seu trabalho. Não gaste horas na internet, enquanto você poderia estar trabalhando. Não se divirta antes. E se você é um rei, como diz aqui Eclesiastes, o seu compromisso é ainda maior. Ninguém aqui é rei, mas você é um líder do seu trabalho, ou você é um líder de ministério. O seu compromisso é ainda maior. O seu compromisso é ainda mais sério, porque a sua equipe, os seus voluntários, vão seguir o que você faz. Você que vai dar o ritmo, você que vai dar qual vai ser a pegada do seu trabalho. Então o seu compromisso é ainda mais forte com esse versículo, ainda mais forte com esse princípio. Você tem um compromisso diferente aqui de Carlos 12, diferente desse rei adolescente, o compromisso de puxar a sua equipe, de servir, de trabalhar antes de se divertir. Esse é o seu compromisso. Então não se divirta antes de começar o seu trabalho. Mas tem uma coisa importante antes do seu trabalho. Antes de você começar a trabalhar no seu dia, na sua semana, antes de começar aquela agenda puxada de reuniões, de planilhas, existe uma coisa que não é diversão, que pode vir antes do seu trabalho. E está lá em Provérbios 16:3. Provérbios 16:3. Olha que interessante o que ele ensina para a gente. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Comece o dia entregando para Deus o seu dia. Comece o dia, essa semana, orando, entregando as suas reuniões, os seus trabalhos, as suas planilhas, os seus clientes para o Senhor. Consagre cada reunião, cada momento ao Senhor. Sim, a diversão não tem espaço no começo do seu dia, mas a oração sim. Não somente tem seu espaço, como ela é necessária. Consagre, entregue ao Senhor. Comece com uma oração, porque isso vai direcionar o seu dia, vai direcionar a sua atenção para aquilo que realmente importa. Peça para que Ele te capacite naquele dia, nos seus mais diversos desafios, para te dar paciência, para guiar seus pensamentos, para que vocês já sabem como se portar. Comece o dia com uma simples devocional, com uma oração. Deus, aqui está meu dia, está em tuas mãos. Consagre, e os seus planos serão bem-sucedidos. E o seu dia será bem-sucedido. Não que não terá problemas, não que não terá clientes chatos, não que não terá atualizações do Windows, mas ele vai ser bem-sucedido, porque você vai estar conectado, ciente daquilo que Deus tem para a sua vida e o que aquele trabalho naquele dia significa. Mas não somente isso. Eclesiastes continua, versículos 17 e 18. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo, para refazerem as forças e não para bebedice. Pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. O segundo princípio é: não descanse antes de terminar o seu trabalho. Há muito o que se falar sobre descanso. Descanso é fundamental. O descanso é muito importante na nossa sociedade, porque a gente corre o tempo todo, a gente trabalha o tempo todo. A gente abre nossas redes sociais, nosso tempo de descanso, tem alguém lá na academia, estudando, trabalhando, e a gente se culpa por uma soneca tarde, por dormir um pouco mais cedo. A frase mais forte hoje em dia é: trabalhe enquanto os outros dormem. Ou se você está dormindo, alguém está trabalhando, vai tomar o seu lugar. O descanso é importante, o descanso é necessário. E a Bíblia fala muito sobre descanso. Não é à toa que Deus, depois de terminar a sua criação, o que Ele fez? Descansou. Ele não precisava descansar. Ele não precisava, ele não se cansou, Ele era Deus. Mas Ele descansou, como forma de dar exemplo para a gente.
Quando Deus coloca os seus mandamentos, os 10 mandamentos, um deles é para a gente guardar o sábado, guardar o dia do Senhor, que envolve sim se dedicar para Ele, mas envolve também descansar, renovar nossas forças. O próprio Cristo aqui na terra, quando Ele fazia um milagre, pregava, no tempinho que Ele estava ali no barco, o que Ele fazia? Dormia, descansava. O descanso é fundamental, o descanso é importante. Assim como era a celebração, assim como era a festa no versículo anterior. Mas ela tem seu espaço também. O descanso não pode vir durante o nosso trabalho. Não pode vir antes de terminar o nosso trabalho. A gente gosta de frases como amanhã eu termino isso. Ou vou mandar daquele jeito. Vamos ver no que vai dar. Mas o nosso chamado como cristãos, como trabalhadores, aqui na igreja e no seu trabalho, é para sermos excelentes. É para fazermos até o fim. É para fazermos o melhor. Se dedicarmos o máximo que a gente pode fazer. Deus não quer a nossa perfeição, porque vai ser impossível isso de nós, mas Ele quer a nossa excelência. Em tudo que a gente faz. Inclusive no serviço da nossa casa. Olha que interessante, versículo 18. Pela muita preguiça desaba o teto. Se as pessoas naquela época não cuidassem bem do teto, não passassem ali os produtos adequados, não arrumassem ali as telhas, a chuva viria e destruiria tudo. Então eles precisavam se cuidar e cuidar da casa deles. Eles precisavam ser diligentes e estar ali atentos e fazer o trabalho bem feito. Porque quando você faz um trabalho mal feito, você vai trabalhar 2 vezes. Então o nosso chamado para sermos excelentes em tudo que a gente faz. E quando eu era adolescente eu aprendi na marra essa lição. Lembro de lavar a louça na casa dos meus pais, e lavava até que direitinho, mas sempre deixava aquela sujeirinha ali no ralo. Porque, já fez a louça, não é meu papel é lavar a louça, não tirar ali. E um dia, enquanto eu lavava a louça, sempre deixava aquele espaço, cara, Deus falou comigo. Você vai no acampamento, você serve, lava 200 pratos no acampamento, limpa banheiro, faz um monte de coisa. E aqui na sua própria casa, não tira nem o lixinho aqui do ralo. E cara, como Deus naquele dia falou comigo, eu tenho que ser excelente na minha casa. Eu tenho que servir a minha família, a minha casa. Porque é o lugar que eu habito. Porque existe uma outra pessoa que habita comigo. Então nós chamados de ser comprometido. Não somente em casa, mas também na igreja. Precisamos levar nosso ministério a sério. Precisamos participar das reuniões, precisamos chegar cedo. Precisamos ir aonde ninguém vai. Precisamos ser comprometidos, sérios. Precisamos levar a sério o nosso ministério. Não é porque ele não paga que não é tão importante quanto o trabalho do mundo. Temos que levar a sério o que a gente faz. Na nossa casa, no nosso trabalho e aqui na igreja. Precisamos ser excelentes, diligentes. Precisamos glorificar, precisamos exaltar o nome de Deus. Precisamos trabalhar e ser persistentes. Provérbios de novo, faz um comparativo com a formiga. Olha lá, Provérbios 6, versículos 6 a 11. Provérbios 6, do 6 a 11. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio, ó sabedoria. A qual não tendo chefe, nem superintendente, nem governador, no verão faz a provisão do seu mantimento e ajunta o seu alimento no tempo de ceifa. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para cruzar as mãos em repouso. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Aqui Provérbios nos dá uma comparação com a formiga, que mesmo sem chefe, mesmo sem alguém acima delas, elas trabalham incansavelmente. Elas trabalham antes de descansar. Elas ajuntam para o inverno. Ó preguiçoso. Quantas vezes nós não somos preguiçosos? Fazemos as coisas pela metade. Fazemos as coisas de qualquer jeito. Nós temos um chefe acima de todos, que é o Senhor. Nosso compromisso não é com o nosso chefe, nosso líder de ministério, é com o Senhor. O nosso chamado para sermos excelentes em tudo aquilo que nós fizermos. De coisas pequenas às coisas grandes. Isso começa desde cedo, na sua escola, na sua faculdade. Em ser excelente nos seus estudos,
no seu trabalho, naquilo que Deus colocou para você nesse momento. Esse é o nosso chamado. E aí sim poderemos descansar. Aí sim poderemos respirar e descansar. Sim, o descanso tem o seu momento, ele é necessário, mas ele deve vir depois de terminarmos o nosso trabalho e sermos excelentes. O versículo 19 nos dá mais um princípio. O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida e o dinheiro atende a tudo. Existe um programa nos Estados Unidos, ou existiu, chamado The Price is Right, ou O Preço Está Certo. Os competidores tinham que, chegava ali algum objeto, um computador, um carro, e eles tinham que adivinhar exatamente o preço daquele objeto. Tinham que adivinhar na mosca o que aquele objeto custava. E aí eles iam sendo eliminados. Programa de grande sucesso nos Estados Unidos, que uma grande revista de TV considerou que foi o maior game show de todos os tempos. Teve anos de divulgação nos Estados Unidos. Tamanho sucesso para as pessoas adivinharem que as coisas custam, ou quanto as coisas custam. Talvez você não tenha visto esse show, mas talvez você foi no posto de gasolina essa semana. E você viu que as coisas custam, e custam caro. Talvez você foi no mercado, comprou 4 coisas e gastou R$200 na sua compra de mercado. Sim, as coisas custam. E hoje em dia as coisas custam caro. E a gente sabe disso. A gente sabe que as coisas custam, é óbvio isso. Mas a gente é bombardeado pelas ofertas do marketing. A gente é bombardeado por aquilo que o mundo oferece para a gente. Uma nova cor de Vans, um novo carro moderno, um novo iPhone. A gente é bombardeado de coisas novas, de informações novas, de roupas novas, de lojas novas, de parcerias novas. E o que a gente faz? Passa nosso cartão de crédito. Depois a gente paga. A gente pode parcelar depois, está tudo certo. A gente compra se aquilo não tivesse o custo e o suor do nosso trabalho. Mas sim, as coisas custam e as coisas custam caro. E aqui não é para eu falar para você, pare de comprar, rasgue seu cartão de crédito. Talvez tenha que ser, mas por enquanto não. Aqui o que o nosso sábio está nos ensinando é que as coisas custam. Para festejar, o vinho, tudo isso custa dinheiro. Então não gaste antes de ter o seu resultado, o resultado do seu trabalho. Seja sábio na forma como você maneja as suas finanças. Maneja aquilo que você ganha. Porque fica um ciclo interminável. A gente compra alguma coisa, a gente trabalha mais para poder pagar aquelas coisas, para poder consumir mais coisas. Quando a gente vê, a gente está com tudo na nossa casa, com tudo que é mais novo, e trabalhando, e cansado, desgastado, ou até endividados. O número de endividamentos no Brasil é gigantesco, é grande, como as pessoas consomem, gastam coisas que elas nem precisam, só porque ofereceram. Só porque a propaganda é legal, só porque trocaram a embalagem. Nós gastamos dinheiro com coisas que nós não precisamos muitas vezes. E sim, temos que gastar, usar nosso dinheiro com sabedoria, aproveitar as festas, aproveitar os momentos, ir em bons restaurantes, comer boas comidas se você tiver condições. Mas tudo isso gasta, tudo isso tem o seu valor. Temos que ser sábios em como administramos as nossas finanças. Temos que pensar antes de gastar. Temos que ter sabedoria na forma como a gente maneja o nosso dinheiro. Porque tudo tem um preço. Tudo tem um custo. E hoje em dia um custo muito alto. O dinheiro atende a tudo. Tudo que a gente precisa fazer, gasta. É necessário dinheiro. E você adolescente jovem, talvez você não saiba, mas o seu brinquedo, o videogame que você comprou, custa dinheiro, custa caro. Seus pais trabalharam por isso, e um dia vocês vão aprender como isso é caro. E talvez a gente aprenda a dar o valor quando a gente for mais velho, daquilo que a gente tem. Quando a gente fez a nossa primeira viagem como casal, a gente viu quanto nossos pais gastavam com hotel, com hospedagem. Quando eu voltei, falei, pai, mãe, muito obrigado, porque eu vi quanto é pesado pagar uma viagem. Então a gente aprende que as coisas têm custo.
E mais do que limitar o seu cartão de crédito, mais do que oferecer aqui investimentos saudáveis, investimentos para o futuro, planos de vida, o meu convite aqui é para que você ore e fale: Deus, sonde meu coração. Será que realmente eu preciso comprar aquilo que eu estou tanto pensando e sonhando? Será que eu preciso realmente trocar de carro? Será que eu preciso realmente comprar esse celular novo? O que está no nosso coração? Desejo de ter mais? Desejo de ser reconhecido pelas pessoas ao nosso redor? De ter aquilo que é mais atual? Para que precisamos disso? Meu convite não é não compre, mas é pense antes de comprar. Porque tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. Inclusive as nossas compras, nosso cartão de crédito, nosso dinheiro, nosso salário. Tudo isso é para Deus. Pense, seja sábio. E peça para Deus sondar o seu coração. E ver o que está ali no fundo. É insegurança? É medo? Desejo das pessoas olharem e te admirarem pelo que você tem? O que está no seu coração? E sim, o dinheiro compra muita coisa. Mas tem muita coisa que ele não compra. Sim, ele é a base da festa, do vinho, da comida, da bebida. Mas o dinheiro não compra tudo. Quantas pessoas têm muito e são infelizes? Quantas pessoas têm muito e estão brigadas com os outros? Quantas pessoas têm muito e tiram suas vidas? O dinheiro compra muita coisa, mas ele não compra a nossa paz, não compra a comunhão, não compra relacionamento. E é isso que Eclesiastes quer nos ensinar. Não gaste antes de ter o resultado do seu trabalho, antes de pensar sobre o resultado do seu trabalho, antes de pensar sobre as suas finanças. Seja sábio na forma como você conduz. E último princípio, no versículo 20. Nem no teu pensamento critique, amaldiçoa o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves do céu poderão levar a tua voz, e o que tem asas daria notícias das tuas palavras. Não é a primeira vez que Eclesiastes fala sobre líderes, falam sobre reis, falam sobre chefes. Se a gente voltar um pouquinho no capítulo 8, versículo 2 e 3, ele fala: obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Não se apresse em deixar a presença do rei, nem se levante em favor de uma causa errada, pois o rei faz o que bem entende. E nós vimos naquele dia sobre a importância de sabermos nos portar frente ao nosso chefe, frente às nossas autoridades. E aqui ele vai além, ele dá mais um passo. Não critiques o rei. Não critiques, amaldiçoes o seu presidente, o seu chefe. E como a gente gosta de murmurar e reclamar. Um dos prazeres maiores da nossa vida é chegar em casa e falar mal do nosso chefe. Falar mal do nosso pastor. Falar mal do nosso presidente. Como nós gostamos de criticar. O ministério da corneta é forte dentro da igreja. Nós adoramos criticar, falar, apontar, amaldiçoar as pessoas. Sim, nossos chefes podem ser pessoas ruins, pessoas sem caráter. Mas aqui nós temos um compromisso. E o versículo aponta que quando a gente critica, isso pode voltar para a gente de alguma forma. Naquela época tinham servos que estavam ali sempre ouvindo o que estava acontecendo. Mas isso pode voltar para a gente de alguma forma. A gente criticar numa mesa de trabalho, quem sabe que aquilo não vai ser levado de alguma forma para o seu chefe, que não tem ali um infiltrado da parte dele para ouvir o que você falou e jogar na sua cara. Talvez tenha, então seja sábio, não critique antes de pensar sobre o seu trabalho. Se você valoriza tanto o seu trabalho, tome cuidado com ele, seja precavido, cuidado com a forma como você se direciona a ele e critica ele nas suas costas, por exemplo. Nós temos críticas, às vezes justas, às vezes injustas, mas tome cuidado, repense, porque isso pode voltar de alguma forma. Hoje tem pessoas tão sábias que criticam o chefe nas suas próprias redes sociais, no Twitter, no Instagram, vão lá e criticam, como se isso não voltasse de alguma forma e não descobrisse. E cair na internet uma vez já era, você pode até apagar, mas está ali. Se alguém deu print, com certeza no dia seguinte vão te chamar para uma conversa no RH. Mas não somente não é sábio a gente falar mal dos nossos chefes, das nossas autoridades. É pecado.
Não somente é inapropriado, como é pecado, é errado. Falar mal, criticar, amaldiçoar. Olha Filipenses 2, 14 e 15. Olha que forte esses dois versículos. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros, como luzes, luzeiros no mundo. Você quer brilhar a luz de Cristo? Você quer refletir o caráter de Jesus? Está aqui a resposta. Não murmure, não faça contendas, não brigue, não critique. Você quer brilhar, você quer ser um filho de Deus inculpável? Aqui está a resposta. Cuidado com a sua boca. Fala como você se refere às pessoas, principalmente às suas autoridades, o seu chefe. Você quer brilhar a luz de Jesus nesse mundo caótico, em trevas? Cuidado com a sua boca. Faça tudo sem murmurações, sem críticas, sem contendas. Tome cuidado conforme você direciona as pessoas, mesmo no seu quarto, na sua casa, que um passarinho pode ouvir e levar para onde ele quiser. E é difícil pôr isso em prática, porque nós temos chefes complicados, nós temos chefes difíceis, pessoas que não conhecem a Cristo, pessoas muitas vezes injustas, mas há algo por trás disso, algo por trás dessa relação. Romanos 13, 1 e 2. Quando for muito difícil não criticar, quando for muito difícil não murmurar pelo trabalho que ele te deu, olha o que Paulo nos ensina. Todos, sem exceção, devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aqueles que se rebelam contra a autoridade está se colocando contra o Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Olha, o presidente que nós temos, o seu chefe, as autoridades foram colocadas por Deus. Quando nós criticamos eles, estamos criticando o nosso próprio Deus, que os colocou lá. É pesado, mas foi Deus que colocou cada um deles. Certos, justos, honestos, corruptos, foi Deus que colocou. Deus vai pesar sobre eles um dia, mas esse é o papel de Deus, não o nosso. Tome cuidado e lembre que cada autoridade, cada pessoa foi Deus que colocou. Cabe a gente submeter, ser obediente, trabalhar, dedicar e orar por eles. Orar para que eles encontrem a Cristo, orar para que a postura deles mudem. Ser exemplo, para que eles possam olhar para você e você brilhar a luz de Cristo, ao ponto de repente, seu chefe pode mudar pelo seu próprio exemplo. Talvez seja difícil, mas o seu chamado para que você possa ser esse exemplo. E sim, talvez haverá um momento que você vai poder chegar com o seu líder, com o seu pastor, com o seu chefe, e trocar uma ideia, apontar coisas que você não está gostando. Essa conversa, em algum momento, ela pode ser importante, não é que a gente tem que ficar calado, mas seja com ele, na frente dele, na mesa dele, e não por fora. E aqui na igreja, que a gente possa abandonar o ministério da corneta. Que a gente possa, sim, edificar um ao outro. Se for criticar, críticas positivas para a pessoa. E construir uma igreja saudável. Uma igreja que a gente reconhece as pessoas. Uma igreja que glorifica a Deus. Se quer brilhar a luz de Cristo, se você está aqui, provavelmente a resposta seja sim. Então tome cuidado com a sua boca. Tome cuidado, fala como você direciona as pessoas. Então não critique antes de pensar sobre o seu trabalho, antes de pensar sobre o seu chefe, sobre o seu ministério. Tome cuidado e lembre que mais do que impróprio, mais do que perigoso, é pecado. E se a gente está aqui para agradar a Deus, nosso desejo é buscar aquilo que é certo, aquilo que é santo, aquilo que é reto. Esses são os nossos 4 princípios que nós vemos nessa passagem. Como temos que lidar com cada etapa do nosso trabalho, o antes, o depois, nosso tempo em casa, descanso. E aqui fica a nossa última reflexão. Como que isso tudo,
nos direciona para Jesus? Como que isso tudo aponta para o nosso Cristo, para o nosso Salvador? E o primeiro princípio, que não é Eclesiastes, mas que a Bíblia ensina para a gente, é que Jesus é nosso modelo. Ele foi carpinteiro por 30 anos. O seu chefe era o seu pai. Ele aguentou segundas-feiras. Ele aguentou dias frios, que não queriam sair da cama, mas ele foi lá e foi trabalhar. Ele aguentou clientes chatos, com certeza, que pediam para ele refazer ali a cadeira que ele tinha acabado de fazer. Ele aguentou problemas entre as pessoas. Ele aguentou clientes que não pagavam para ele, provavelmente. Mas ele foi o nosso modelo. Mesmo diante de tudo isso, ele não pecou. Ele não pecou. Ele foi o trabalhador perfeito, modelo. Ele serviu. Mas não somente como carpinteiro. Nos seus 3 anos ele se doou, ele curou pessoas, ele ensinou, ele serviu. Ele é nosso modelo de trabalhador, de como se portar. Ele foi tão obediente, tão fiel, que ele foi até a cruz por nós. A sua excelência, a sua dedicação, levou ele para a cruz. Levou ele até a morte e morte de cruz. Mesmo diante de tanto sofrimento, mesmo diante de tanta humilhação, tanta dor, ele persistiu. Ele foi até o final. Ele não desistiu, ele não descansou, enquanto a sua obra não estava feita. Somente no seu último suspiro, e não 7 dias antes, e não meia hora antes, ele disse, está consumado. Só quando ele terminou o seu trabalho, ele olhou, está consumado, está feito. O que eu vim para fazer foi feito. Ele é nosso modelo. De alguém que trabalhou nesse mundo, que aguentou clientes chatos, que aguentou segundas-feiras. E mesmo assim ele conseguiu sem pecar. E ele também é um modelo em que a gente pode se inspirar e também pedir consolo. Ele sabe o seu dia a dia. Ele sabe o quão complicado é o seu chefe. Ele pode solidarizar com você. Ele ouve nas orações. Ele pode nos acolher nos dias difíceis do seu trabalho. Ele é nosso modelo. E é aquele que sabe o que é trabalhar. E por isso ele ouve essa oração. E te ajuda. Mas não somente ele é nosso modelo, ele é nosso Salvador. Vimos aqui que as coisas custam e custam caro. Mas tem algo que é de graça, que é a salvação que só Cristo oferece. Nós não precisamos pagá-la com dinheiro ou com ações, ou com excelência ou perfeição. Ela já foi oferecida por Jesus Cristo. A nossa salvação é gratuita. Mas ela só é gratuita porque Jesus pagou o alto preço. Porque Ele pagou o que era para nós pagarmos. Porque foi Ele que naquela cruz se ofereceu pela gente e se doou em nosso lugar. Mas sim, quando tudo hoje é caro, tudo hoje custa, a nossa salvação é de graça. Jesus nos recebe como a gente está. Ele vai nos transformar no caminho, mas nos recebe como está. Nós não precisamos de nada. Apenas, Jesus, eu entrego meu coração diante do Senhor. A salvação é gratuita, mas ela custou caro para Jesus. Ele é o nosso Salvador. E isso o dinheiro não compra, isso o dinheiro não paga. Não haveria dinheiro no mundo que conseguisse pagar esse sacrifício, pagar esse ato de amor. E por fim, Jesus é o nosso Rei. Que ao contrário dos nossos chefes, reis, príncipes, presidentes, Ele é justo e atua com a bondade. Ao contrário do nosso chefe, Ele ouve e Ele vê o que a gente faz. E esse rei um dia vai voltar para implantar o seu reino. E nós trabalharemos nesse reino, e muito. Nós estaremos ativos, participando, contribuindo, continuaremos servindo na eternidade. Um dia Ele vai implantar o seu reino, e será um reino justo, será um reino honesto, porque Ele é o rei. Diferente desses aqui, Ele é um rei que governa com justiça, que governa com amor. Não há esperança nesse mundo, não há esperança nas nossas eleições, mas Jesus é o rei que um dia vai voltar.
e fará de forma completamente diferente do que esse mundo prega, do que esse mundo vive. Ele é o Rei que aguardamos e esperamos. É o seu reino que esperamos. Por isso que nós falamos, Deus, venha o teu reino. Implemente o seu reino aqui na terra. E também oramos, Cristo, volte logo. Volte logo para acabar com a corrupção, para acabar com a maldade, para acabar com essa idolatria ao trabalho. Volte logo. Por isso que nós dizemos, Maranata, vem Senhor. Porque sim, Ele é o modelo perfeito de um trabalhador que veio e fez com excelência e fez até o fim. Ele é o Salvador que nos oferece a salvação de forma gratuita. Ele é nosso Rei, que um dia vai voltar para nos buscar e vai reinar nesse mundo com justiça e com amor. E por isso que a gente diz, volta logo, Maranata. Vamos orar? Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.